Graça e paz, irmãos. Mais um domingo juntos para estudarmos a Palavra de Deus. E hoje, continuando o que nós vimos domingo passado sobre entendendo a fé cristã, o assunto do nosso semestre, iniciamos o estudo da Eclésia do Senhor, a Igreja do Senhor, fundada por Ele mesmo e não por outro qualquer. Não foi Pedro que fundou a Igreja do Senhor, mas sim Jesus Cristo. E nós estudamos os primeiros 300 anos da era cristã, um pouco da história da igreja. E a partir desse domingo a gente vai ver do ano 313, quando o imperador romano funda a Igreja Católica Apostólica Romana, aliada ao Estado, aliás, uma igreja estatizada por Constantino, até o ano de 1517, com a Reforma Protestante. Eu sou o pastor Rubens de Marins e leciono essa matéria nesse semestre, Entendendo a Fé Cristã, juntamente com o pastor Chuminski. Sejam todos bem-vindos. A gente vai dar uma passeada aí na Idade Média, principalmente, para conhecermos um pouco do que acontece com a Eclésia do Senhor até os nossos dias. A gente vê muito falar da Eclésia do Senhor nos tempos apostólicos, até porque a gente lê o Novo Testamento, Lucas escreve bastante sobre o início dessa igreja, e Paulo escreve 13 cartas a esses grupos de eclésias que ele forma. Uma hora ele fala uma eclésia, outra hora ele fala as eclésias, mas não esqueçamos de novo de reforçar que nós somos a Eclésia do Senhor. Jamais ele estava falando em templo como igreja. Então nós entendemos que esse grupo que formamos a Igreja do Senhor, que é o corpo do Senhor. Mas voltando um pouco a falar, antes de entrarmos na questão da igreja politizada, a igreja estatizada por Constantino, como é que Jesus se interagiu com os políticos da época e os religiosos da sua época também? Quando Jesus veio, existia uma igreja forte, que é a igreja judaica dele. Jesus, não esqueçamos, ele era judeu. E existia uma igreja bem forte, formalizada, com todo o seu clero. E Jesus teve algum encontro com esses cleros da época, com alguns grupos, e dois grupos muito conhecidos na época de Jesus, que eram os grupos dos fariseus, que detinham o conhecimento do Pentateuco e levavam a ferro e fogo o estudo do Pentateuco, e também a questão do culto, a adoração a Deus, a guarda do sábado. Esses eram os fariseus, que não podiam quebrar uma vírgula da lei. E existe um outro grupo, o grupo dos saduceus, que eram pessoas mais da alta sociedade, os membros das famílias sacerdotais, ricos e aristocratas. Eles não acreditavam na vida após a morte, nem compartilhavam suas esperanças escatológicas. Não eram muito populares ao povo, como eram mais os fariseus, mas tinham poderes religiosos, políticos, que eram muito influentes na sociedade judaica. Aliás, João Batista, quando estava batizando, encontra esses dois grupos, tanto de fariseus e saduceus, e eles os chamam de raça de víboras. Mas é muito interessante contar um assuntozinho rapidamente, como Jesus via a questão política e a questão ortodoxa da igreja na sua época. Certa vez, um grupo de fariseus interpelaram Jesus para ver queriam pegar Jesus, uma pegadinha, com Jesus, e levaram uma moeda para ele e disseram para ele: mestre, é certo pagar imposto ao Império Romano, ao imperador? Ele falou: deixa eu ver de quem é essa moeda. E mostram-lhe uma moeda que tinha cunhada numa das faces, a face do imperador César. E Jesus dá uma resposta para ele que eles ficam desconcertados e deixam de perturbar um pouco mais a Jesus.
Aí Jesus olha e fala, de quem é a moeda cunhada aqui? Ele fala, César, imperador. Eles estavam esperando que Jesus fosse falar mal contra o Império Romano. Não, ele falou, ó, então dai a César o que é de César. Ou seja, paga o imposto a ele. Jesus não estava falando contra as autoridades. Aliás, Paulo, falando também sobre autoridade, na carta aos Romanos, ele fala que nós devemos ser submissos às nossas autoridades, como se fosse o Senhor que as colocou ali. Mas ele continua falando aos fariseus na época, falando, dai a César o que é de César, e a honra, a glória a quem? A Deus o que é de Deus. Ou seja, o cultuar a Ele, o honrar a Ele, o servir ao Senhor. São duas coisas distintas, mas ele não falou contra o imperador. Ele falou, dai o que é dele. Ou seja, já falando, pegou os fariseus ali e os fariseus deixaram de perturbá-lo por um tempo. Mas é interessante que nós terminamos o estudo da aula passada falando claramente do Império Romano, quando Constantino estatiza a igreja. É diferente de... Hoje a gente fala muito em privatização de empresas que eram estatais para vir para o povo, para ser um órgão privado, ou seja, sai debaixo do Estado, do poder do Estado. Mas na igreja, na época, ela deixou de ser um corpo formado por discípulos de Jesus para ser uma igreja agora oficial do Estado romano. A partir de então, a Igreja Católica Apostólica Romana, agora poderosa aliada do Estado, passou a combater sistematicamente quem não pensava como eles. Qualquer dissidência religiosa, grupo religioso que não aderisse ao catolicismo romano eram perseguidos, eram maltratados, e assim foi toda a história da igreja até os anos 1517 da Reforma Protestante. A igreja tornou-se uma organização cada vez mais coesa, monolítica, centralizada no clero e especificamente ou especialmente na figura do bispo de Roma, até porque Roma era a capital do Império Romano. E ele foi elevado à condição de líder supremo de todas as igrejas do Império Romano. E o nomearam como Papa, ou seja, o pai de todos. Surge aí gradativamente ao longo da idade dos anos 500 até os anos 1500, ou seja, uma parte de 1000 anos da história dessa igreja, surge o conceito de cristandade depois, mas a visão de uma sociedade unificada tanto política quanto religiosamente, tendo no seu topo as figuras de reis, bispos, imperador e papa. Lembra-se que a igreja judaica também era uma igreja formal, cheia de regras, cheia de usos e costumes, e Jesus não veio praticar uma religião, ele veio ensinar um novo modo de ser, de viver para Deus. Ele não queria que nós fôssemos de novo uma igreja voltada ao praticar práticas que não levam a pessoa à santidade e mais próxima de Deus. Aliás, ele falando a esses líderes da época, esses religiosos judeus da época, tanto os fariseus quanto os saduceus, eles os chamam de sepulcros caiados. Por fora branquinho, bonito, mas por dentro todos podres. Ou seja, a religião não leva a pessoa a Deus. E a gente tem visto isso no passar dos anos, que é exatamente o que aconteceu com essa igreja formalizada. Distanciou-se de Deus, a ponto de, lá pelos anos 1000, 1100, a gente conhece um pouco de história, essa igreja, para combater lá em Jerusalém os muçulmanos da época, foram com espada e diversas cruzadas no intuito de defender Jerusalém
dos inimigos de Deus, que eles chamavam inimigos de Deus, em vez de pregar Jesus Cristo para eles, eles foram com espada para tentar convertê-los. E muitos pagaram com suas vidas, outros se converteram ao fio da espada. Mas não foi esse evangelho que o Senhor Jesus pediu que ensinássemos e que pregássemos, mas foi um evangelho simples. As pessoas que o aceitassem se tornariam filhos de Deus, e ele não deixou nenhuma ordem a não ser 2 ordenanças somente, que é a ceia e o batismo, e uma ordem direta: ide, fazer discípulos de todas as nações. Mas ele não falou nenhuma hierarquia eclesiástica, não deixou nada formado, e olha, vocês têm que fazer uma igreja, uma hierarquia sacerdotal. Isso já existia na época dele, e não levava o homem a Deus. Então, ao longo da Idade Média, também essa igreja católica, apostólica, romana, formalizada, estatizada, cheia de hierarquias, tá certo? Vira um poder político forte na mão desses hierarquicamente de graus mais altos. O Papa, os bispos da época, os enviados do Papa, e a gente hoje tem todo uma hierarquia maior ainda, de cardeais, de arcebispo, bispo, padres. Ou seja, Jesus não veio ensinar isso, hierarquia religiosa. Ele veio pregar um evangelho simples para nós. Mas mesmo com essa igreja forte, politizada, no longo da Idade Média, foram tantos os privilégios recebidos que, após a oficialização de Constantino, a igreja passou a fazer parte do próprio governo, a ponto de tirar rei, de nomear rei. Ela passa, inclusive, acima do próprio governo. Essa é uma igreja estatizada forte. E a gente sabe que teve 2 lados dessa moeda. O lado bom, que o cristianismo até o ano de 1313, até o ano 313 antes de Constantino, ele era perseguido pelo Império Romano. O lado bom, que agora ele passa a ser ele o perseguidor daqueles que não se aderem à religiosidade do Estado romano, e ganha de presente, cai nas mãos deles, desses bispos da época, tudo que pertencia às igrejas pagãs do Império Romano, os templos, seus prédios, todas as suas propriedades foram doadas às igrejas cristãs da época. Então já nasce em Roma, por exemplo, uma igreja forte, com templos, porque os templos pagãos viraram templos cristãos. Mas teve um lado ruim desse lado aí. Por quê? Veja que o imperador, de um dia para o outro, se diz agora cristão, se converteu ao cristianismo. O que acontece com os senadores, os políticos da época em Roma? Bom, nosso imperador se diz cristãos. Se a gente disser que é pagão, continuamos pagão, vamos ter alguns problemas com eles. E muitos se aderem ao cristianismo por conveniência, simplesmente. Não que mudaram suas vidas ou que aceitaram Jesus e que se batizaram e agora seguem o evangelho simples de Jesus Cristo. Longe disso, mas muito mais por interesse. E se eles continuassem pagãos, provavelmente não teriam as benesses do Estado. E o Estado poderia, inclusive, persegui-los. E aí trazem usos e costumes pagãos para os seios da igreja. De onde surge a adoração a imagens? Os pagãos, ao entrar num templo cristão, não viam imagem nenhuma. Mas seria bom se a gente tivesse uma foto que representasse então os apóstolos. E começa a adoração de imagens. E a gente lembra-se lá de trás da lei que Deus deu a Moisés: não farás para ti imagem de escultura nenhuma. E Deus não queria ser adorado como uma imagem, como um Deus pagão da época. Ele queria ser adorado em espírito e em verdade. Então surge no seio dessa igreja na Idade Média, ou depois dos anos 500 já, a adoração de imagens. Aí começa o culto a Maria,
adoração de santos, de anjos e aí afora. Aí segue uma igreja cheia de usos e costumes de onde apareceram do próprio paganismo. A igreja perdeu nessa época a sua identidade verdadeira, que era cristianismo puro, um Cristo que salva, que muda as vidas das pessoas, que a gente viu os testemunhos nessa idade de pessoas que mudaram, como Paulo, o apóstolo Paulo, que se torna realmente um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo. Mas longe disso, essa igreja perdeu essa visão de levar esse evangelho simples e salvício de Jesus Cristo, da morte de Jesus Cristo. Eles estavam muito mais preocupados nas suas hierarquias, do que eu vou ganhar, e começa a lotear, até o cargo de Papa ele é cobiçado na Itália e é comprado com altos valores. Você se lembra dos Médicis, uma família de papas, e eu lembro da história de um último dos Médicis que atingiu o papado e comprou com um valor alto. Ele falou, bom, agora vamos desfrutar do nosso cargo de Papa, ou seja, o maioral da igreja. Então vejam a visão que eles tinham. Não era uma visão de um evangelho simples de Jesus Cristo, de olhar para os pobres, das viúvas. Não. A igreja se tornou muito rica nessa época. Por quê? A gente vai ver daqui a pouco mais algumas coisas que vieram para o seio dessa igreja. Mas os pagãos, então, foram perseguidos e se aderiram ao cristianismo. A igreja recebe em seu meio, então, essas pessoas, começam a aceitar e a legalizar adorações de imagem e outras coisas, outras tradições que não tinham fundamento nenhum de Jesus Cristo. Por exemplo, culto a mortos. Onde é que Jesus ensinou de cultuar mortos? Nunca falou-se isso. Adoração a Maria, a infabilidade do Papa, que o Papa não peca mais. E o perdão de pecados só poderia ser concedido por quem? Pelo Papa. Pois eu considerava o único representante de Cristo na Terra. E o que a palavra de Deus disse? Que existe só um mediador entre Deus e os homens. Quem é? Jesus Cristo, o homem. Então nós cremos nisso. Hoje o único mediador não é o pastor da igreja, não é o padre, não é o bispo, não é o pastor, não é o apóstolo, é Jesus Cristo, é Ele. Então nós não dependemos dessas pessoas para chegar a Deus, mas só através de Jesus Cristo. Foi criado nessa época também o purgatório para aqueles o quê? A igreja precisava também receber mais dinheiro e aqueles que achavam que os seus não eram, foram batizados ou não tinham a esperança de ir direto para o céu porque fizeram muitas maldades na terra, podiam comprar algumas missas e podiam pagar caro para que as suas almas saíssem do purgatório. Onde é que existe isso na Bíblia? Aliás, a Bíblia diz que aos homens está destinado a morrerem uma única vez e depois disso o juízo. Não temos. Se você não tiver a certeza de salvação porque aceitou Jesus Cristo e a morte dele na cruz do Calvário no seu lugar, você não tem esperança de uma vida eterna. Então pense nisso. Jesus Cristo é o único caminho, é o único mediador e a salvação é só através dele. Não existe nada que possamos fazer, nenhum sacrifício que possamos fazer ou comprar a nossa salvação como ela foi vendida nessa Idade Média. Mas ainda, falando um pouco sobre as igrejas dissidentes que não se alinhavam à Igreja Católica, quando eu falo igreja, eu quero dizer eclésia do Senhor, de pessoas e grupos de cristãos. Aqueles que ousavam divergir eram duramente reprimidos, como aconteceu com os cátaros, longe de ser cristão, mas era uma seita sincrética no sul da França, que foi eliminada com grande parte através de uma série de cruzadas, iam lá e na espada e eliminaram todos. Foi nesse período que a igreja formalizou a punição dos hereges, ou seja, aqueles que não se aderiam ao catolicismo estavam mal com o Papa. E a Inquisição Papal do Santo Ofício
que os levavam à morte, muitas vezes em fogueiras e outras vezes mortos à espada. Mas ainda na França surgiu um grupo de cristãos lá pelo século XII, os valdenses, do seu líder, chamava-se Pedro Valdez, inicialmente conhecido como os homens pobres de Lyon. Eles eram caracterizados pelo apego às escrituras, pelo estilo de vida simples, e os valdenses foram igualmente reprimidos, somente sobrevivendo por terem refugiado nos vales remotos dos Alpes do norte da Itália, que são vizinhos ali da França. Alguns se escaparam da perseguição da Igreja Católica Apostólica Romana. Um outro grupo, de John Cliff, o inglês, iniciou um movimento na Inglaterra contra o poderio romano e insistia na reforma da Igreja. Recusava-se a reconhecer a autoridade do Papa. Escreveu contra a doutrina da transubstanciação, que a Igreja Católica prega até hoje, Católica Apostólica Romana, que na ceia do Senhor, o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho se transforma no sangue de Cristo. John Cliff pregava muito contra isso, não só contra a transubstanciação, também contra, nós temos um outro termo, consubstanciação, a presença corpórea de Cristo nos atos dos elementos da ceia. Mas nós acreditamos na ceia do Senhor como um culto de lembranças, onde o pão continua sendo pão, mas relembra o corpo de Cristo moído na cruz do Calvário, e o vinho simboliza o seu sangue derramado em nosso favor. Mas são mero simbolismo e culto de lembrança para a gente não esquecer que Ele morreu na cruz no nosso lugar e deu seu sangue, e o seu corpo foi moído em nosso favor. Mas John Cliff, então, não concordava com o Papa nessa questão da ceia do Senhor, mas ele fez um trabalho muito gratificante na Inglaterra, ao traduzir o Novo Testamento para a língua inglesa. E em 1384, o ano da sua morte, ele terminou de traduzir o Velho Testamento para o inglês. E aí preparava já o caminho para a Reforma Protestante, nessa primeira embatida que ele teve contra o Papa. Ele realmente não aderiu ao catolicismo romano e bateu forte nisso. Lembra-se que nessa época, até o ano 1400 e pouco, quando Gutenberg cria a imprensa, no ano de 1439, Gutenberg cria a imprensa. Até então a Bíblia era o quê? Escrita à mão. Difícil de acesso, e a Igreja Católica nessa época aboliu toda a leitura bíblica fora da igreja. Proibiu o povo de ler as Escrituras. As Escrituras deveriam ser lidas só pelos entendidos, que eram os bispos, os padres, só quem tinha os cursos de teologia que podia ler a Bíblia. E ainda mais, nas missas, as Bíblias eram lidas em latim, que é a língua oficial romana, do latim italiano. Quem é que entendia? Ninguém entendia. Mas era o que ela queria, não queria que as pessoas conhecessem o verdadeiro evangelho simples de Jesus Cristo e podiam sair fora da sua igreja. Então, outro grupo de dissidentes um irmão tchecoslováquio da Boêmia, John Hus. Ele leu os escritos de Wycliffe da Inglaterra, que pregava as doutrinas contra o Papa e contra a transubstanciação, e especialmente a necessidade de libertação da autoridade papal, porque ele entendia que a Bíblia não falava de uma autoridade máxima a não ser Jesus Cristo que nós tínhamos, que Jesus não ensinou hierarquia nenhuma na igreja. Aliás, os apóstolos, quando fundavam as igrejas, como foi o caso de Paulo, que fundou a maioria das igrejas da sua época, ele deixava lá quem? Um presbítero, ou bispo, ou episcopo, que era um pastor, alguém que tinha a responsabilidade de ler a palavra e instruir as pessoas. A única hierarquia que os apóstolos criou na época foram os diáconos,
para ajudar no serviço das viúvas. Lembra que nós vimos isso no domingo passado. Mas nenhuma hierarquia foi criada e Jesus não deixou nenhuma hierarquia para a sua igreja. John Hus, tendo sido excomungado pelo Papa, retirou-se para um lugar ignorado, mas porém ele foi encontrado e ele foi levado à praça pública para se retratar contra o Papa. Ele não se retratou e foi queimado vivo pela Santa Inquisição da Igreja Católica. Mas em 1439, Gutenberg finalmente inventou a imprensa. E com a invenção da imprensa, passou-se a imprimir a Bíblia em diversos idiomas e circular por toda a Europa. Então a tradução principalmente do Novo Testamento e Velho Testamento também, e ela começou então a circular nas mãos das pessoas. Nessa época também começou a surgir um movimento nacionalista em toda a Europa, onde o patriotismo dos povos começou a se manifestar, principalmente contra as nomeações de bispos, abades, dirigentes de igrejas feitos pelo Papa, e que vivia num país tão distante, que estava lá na Itália. O povo não se conformava em ter que enviar para essa igreja lá em Roma o famoso óbolo de São Pedro. Eram os donativos, para que pudesse sustentar a riqueza papal em Roma e seus majestosos templos. Com o advento da Reforma Protestante em 1519, tanto os valdenses quanto os morávios abraçaram o protestantismo, então, após a Reforma de Lutero. E, portanto, foram consideradas igrejas evangélicas criadas anterior à Reforma de Lutero. Todos esses grupos tiveram-lhes negado o status de igrejas, de eclésias, embora certamente o foram e mereceram. O Papa reinante na época da Reforma era Leão X. Em razão da necessidade, olha aqui a questão agora da salvação, de grandes somas de dinheiro para terminar a obra da igreja do Templo de São Pedro, lá em Roma, que, aliás, alguns de nós conhecemos. Eu tive a oportunidade até de ver a riqueza que é essa igreja. Ele permitiu, o Papa Leão X, que João Tetzel, um bispo, fosse enviado para a Alemanha. Ele permitiu que ele levasse uma bula papal e tinha o poder e a virtude de conceder perdão a todos os pecados, não só a possuidores da bula, mas todos os seus parentes, familiares, mortos lá atrás ou ainda vivos, sem a necessidade nenhuma de confissão ou absolvição sacerdotal. Ele fazia essa afirmação na bula: tão depressa o vosso dinheiro caia no cofre, a alma dos vossos parentes subirão do purgatório para o céu, e você ganhou a salvação. E essa bula cai na mão de quem? Em 1517. De um padre, um frade da igreja de Wittenberg, que era a universidade dessa cidade. Ele era monge e professor. E ele lê essa bula e falou: não é possível. E Martinho Lutero já estava lendo bastante o livro de Romanos, da carta de Paulo a Roma, e entende perfeitamente que a salvação é pela fé e a graça puramente de Deus. A salvação não é algo que eu tenha que comprar, eu tenho que fazer algum sacrifício. E aí ele dizia: como é que aquelas pessoas mais pobres do campo terão dinheiro de comprar essa bula do Papa? Então estão condenados à perdição? Só os ricos teriam condições de comprar, e compravam essas bulas, pagavam fortunas para ter direitos a viver no céu após a morte. Quem queria comprar? Imagina. E aí Lutero não se conforma, e a questão da salvação, o perdão era concedidos de graça, estava nas Escrituras, e através do sacrifício de Cristo, e não pelas obras, não por dinheiro que eu poderia comprar. Então ele resolve escrever 95 teses que ele não concorda com o Papa, muito embora ele seja dessa igreja,
mas ele começou a ler as Escrituras e o entendimento foi-lhe aberto, o Espírito Santo tocou e ele realmente teve um encontro pessoal com Cristo, confessou seus pecados a Jesus, aceitou a salvação que realmente é pela fé e é pura graça de Deus, não mais do que isso, nada que eu poderia fazer para alcançar essa salvação. E afixou na porta desse templo de Wittenberg, da igreja dele, as 95 teses que ele discordava do Papa. E essas declarações, quase a maioria delas, estavam relacionadas às indulgências, ou seja, perdão papal, que eram vendidos a altos valores. E a sua aplicação atacavam, e naquela bula ele acabou atacando a autoridade do Papa e do clero romano, que o Papa se dizia o único intercessor entre Deus e os homens. E a Bíblia falava que não era o Papa, era Jesus Cristo. Não existe outro intercessor. A Bíblia não fala em nenhum lugar que existe algum intercessor a não ser Jesus Cristo. A partir dessa época, então, a reforma começa a espalhar por toda a Europa, surgindo em todos os países movimentos de revolta contra a Igreja Romana e o poder papal. Deu-se então o aparecimento do protestantismo, ou seja, aqueles que protestavam contra essa forma, contra essa revolta, contra essa igreja romana, com suas diversas linhas de doutrinas. Formando-se então diversas denominações separadas cristãs que ainda temos hoje. Esse pessoal se separou, aproveitou a reforma de Lutero, que também o Papa tentou convencer Lutero a voltar, e Lutero foi escondido 2 anos por um rei alemão, no castelo dele, onde ele escreveu aquele hino, Castelo Forte é nosso Deus, e ele não se voltou do seu encontro com Jesus, e realmente o Papa tentou apagá-lo, mas não conseguiu. E com a sua reforma, surgem outros grupos na época, aproveitando a deixa de Lutero, e, por exemplo, na Suíça, Ulrico Zwinglio, na França, João Calvino, Thomas Cranmer, na Inglaterra, John Knox, escocês. Esses são líderes que se formaram nessa época após Lutero para começar a pregar de novo o evangelho simples de Jesus Cristo. E na Inglaterra surge um grupo de irmãos que também aproveitaram essa deixa de Lutero, começaram a pregar o evangelho simples de Jesus Cristo através da leitura da palavra de Deus, da Bíblia, e rebatizavam aqueles que aceitavam a Jesus. Eles levaram o nome de anabatistas, ou seja, rebatizadores. E aí, mais para frente, eles vão criar uma igreja na Holanda, lá pelos anos 1700, com o nome de Igreja Batista, dos rebatizadores. Nada a ver com João Batista, lá do princípio do tempo de Jesus. A gente para por aqui hoje com a história da igreja, mas domingo que vem a gente continua e vamos falar de mais 3 assuntos importantes do que a Bíblia fala, do que é a Eclésia do Senhor, os seus nomes, as suas doutrinas, o que a Bíblia fala sobre a Eclésia do Senhor. Então a gente deve terminar no próximo domingo. Não perca, a gente vai falar um pouco da história de quem somos, nós os batistas, que viemos dessa época também, e o que nós cremos na palavra de Deus, que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E vamos ver quais são o governo de uma igreja batista, rapidamente, quem é a sua liderança, e nós não temos grandes hierarquias. Aliás, as igrejas são cada uma separada entre si, e a nossa grande preocupação é levar o evangelho de Jesus conhecido de todas as pessoas. Que Deus te abençoe por esse tempo, que falamos um pouco da história da igreja. Falar 1.500 anos da história da igreja em 30 minutos é difícil. É uma história rica, se você puder, leia a história da igreja, o que aconteceu com a história da Eclésia do Senhor desde os anos 33 até os nossos dias de hoje. Claro que nos dias de hoje também
A gente está numa degradação de formação de igrejas que a gente também não concorda com isso. Se o Senhor Jesus estivesse aqui na terra hoje, ia ser chicotada para todos os lados. Mas que Deus te abençoe e que você continue com a gente no próximo domingo, quando a gente vai encerrar esse assunto da Eclésia do Senhor. Quero orar por você nesse instante. Abaixe a sua cabeça e feche os seus olhos. Obrigado, Deus, por esse instante gostoso de explanar a história da sua Eclésia. Obrigado porque o Senhor disse que ninguém prevaleceria contra a sua igreja. E realmente ela tem avançado nesses séculos e a gente continua firme com a visão de levar o teu evangelho simples, sem hierarquias, e falando da salvação preciosa do Senhor, que o Senhor é o único intercessor entre Deus e os homens. Obrigado por essa visão que o Senhor nos deixou. Ajuda-nos a entender a Eclésia do Senhor, a importância de sermos a Eclésia do Senhor, aonde quer que estejamos. Não dependemos de templo, de suntuosidades, mas somos do Senhor, corpo do Senhor, partes do corpo do Senhor. Obrigado por os meus irmãos que ouviram essa história da Eclésia nessa manhã. Oro por cada um deles, que eles venham cada dia mais conhecer o Senhor como o Senhor dos séculos, o Senhor da Eclésia, o Senhor da Igreja, o Senhor de todos os tempos, o Senhor das nossas vidas. Obrigado por esse instante na Tua presença. Louvamos o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e tenha um dia abençoado na presença dEle. Até o próximo domingo. Amém.